Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Estamos começando uma aula muito mais que especial sobre uma uva muito mais que especial, que é a maravilhosa uva Taná. E olha, vou contar para vocês que essa uva ela é realmente incrível e faz vinhos espetaculares. E eu vou provar com vocês daqui a pouquinho um vinho de Taná espetacular que essa uva faz. E assim, ó, é um vinho uruguaio que é um dos melhores vinhos de Taná no mundo. E tá aqui falando para vocês um apaixonado pelos vinhos do Alain Brumont, lá do Madiran. Inclusive, tive lá pouquíssimos dias atrás, lá no sudoeste da França, né? Fica no sul de Bordeaux. E o Alain Brumont é um craque, é um mestre, é o senhor Taná no mundo. E sou apaixonado pelos vinhos dele. Mas esse o Nero, da antiga Bodega Staniari, olha, tem um nível tão alto quanto. Mas para a gente entender tudo isso, as características da uva, entender o perfil dos vinhos, vamos entender um pouquinho mais de calma. Vamos olhar a Taná com um pouquinho mais de atenção, porque merece. Ela merece a nossa atenção. Falar de Taná é falar de vinhos potentes. É falar de vinhos tintos concentrados. Aliás, o nome já está nos dando um direcionamento. Qual é o nome? O nome da uva é Taná. E já vou antecipar para vocês que é algo muito peculiar, que lá na França, principalmente no sul da França, no sudoeste da França, que é onde a gente tem a principal região de Taná fora do Uruguai, hoje o Uruguai se tornou um grande protagonista. Né? Então ele é o protagonista hoje da uva Taná. Mas lá no Madiran, no sudoeste francês, a Taná também é uma grande protagonista. E lá eles chamam a Taná de Tanat. 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 E é bem interessante assim, ouvir eles falando, Tanat, Tanat, Tanat. É muito interessante. E lá, então, ainda tem esse nome, a uva. E quando ela veio para o Novo Mundo chamando ela de Taná, Taná. E lá na França, de modo geral, inclusive em Bordeaux também, eles falam Tanat, Tanat, Tanat. É a mesma variedade. A gente só vai ver que, na verdade, é a mesma variedade, mas são clones um pouco diferentes. O clone que eles usam lá no Madiran e os clones que eles usam aqui no Uruguai. No Uruguai eles usam um clone um pouco menos intenso, a uva um pouco menos tânica, um pouco menos concentrada, uva que não é tão intensa, até por isso os vinhos aqui do Uruguai ficam um pouco menos intensos do que os vinhos lá do Madiran. Lá no Madiran são vinhos muito concentrados, são vinhos com muita cor, muito tanino, muita acidez, são vinhos de longuíssima guarda, são vinhos para se guardar aí muitos e muitos anos. Aliás, estava falando para vocês, o nome Taná já faz associação a uma das suas características, que é a quantidade de polifenóis que ela tem, principalmente taninos. Então a Taná é uma uva também muito tânica. É uma das uvas mais tânicas que existe no mundo. E o nome Taná já remete a isso, remete a tanino. E hoje a gente está vivendo um novo modelo, vamos chamar assim, de desenho da uva Taná. Marcelo, o que tu está falando? Falando o seguinte, de modo geral, os produtores, eles se inspiram em outros produtores ou em alguns estilos de vinho. Qual era a grande inspiração de Taná há 10, 15 anos atrás?
Era um vinho muito potente, muito extraído, muito concentrado, muito tanino, muita cor. Já posso antecipar para vocês que a uva Taná, ela tem a baguinha pequena, o cacho é grande e o baguinho é pequeno. Baguinho é o grãozinho da uva, né? Grão não é o termo correto, baga é o termo correto para falar do grão de uva, né? Ou seja, a baga de uva. E as uvinhas, elas são pequenas e com casca grossa. E é na casca que a gente tem cor, na casca que a gente tem tanino. Então, essas características de casca são muito evidentes nos vinhos Tanás. E esses 15 anos atrás, até 10 anos atrás, era comum vinhos extremamente extraídos, concentrados em cor, em tanino, em acidez, mas principalmente nessa estrutura tânica. E hoje, a Taná está vendo um novo momento. Ainda vinhos tintos, mas agora vinhos tintos um pouco mais equilibrados, um pouco mais elegantes. E eu tô fazendo essa aula, fazer essa aula é um pedido que muitos alunos fazem, porque também são apaixonados pela Taná. E eu deixei para fazer essa aula agora, por quê? Porque eu acabei de voltar lá do Madhya. Eu acabei de voltar do berço da Taná, lá no sul da França, ou no sudoeste francês. E aqui é aonde a uva se desenvolveu, exatamente na fronteira da Espanha com a França, na famosa área, né, da cadeia dos Pirineus, cadeias montanhosas que fazem ali a separação, né, do lado espanhol para o lado francês. E é bem aqui onde eu estou, inclusive, se vocês olharem aqui ao fundo, ó, vocês já começam a ver algumas cadeias montanhosas aqui. O que vocês estão vendo aqui no fundo, ó, isso aqui já é o começo dos Pirineus. Então, se a gente vai um pouco mais lá para o sul, a gente vai em direção à Espanha. Logo depois das cadeias de montanha aqui, a gente já está na Espanha. E esses vinhedos aqui são aqui no Madhya. E eu passei aqui pesquisando, entendendo um pouquinho mais o que está acontecendo, conversando com alguns produtores, visitando os principais produtores aqui. E por isso fazer essa aula para vocês agora. Ou seja, eu estou com informações fresquíssimas aqui para facilitar o nosso entendimento sobre essa uva. E a gente olhando, eu daqui a pouco vou voltar aqui nesse contexto de terroir, porque aqui é um dos principais berços hoje da Taná no mundo. E mesmo aqui no Madhya, que é onde se produz os tanás mais intensos e concentrados, a gente ainda tem vinhos muito potentes e concentrados, mas já também nessa nova onda, nessa nova tendência de ter vinhos para consumir com prazer mais rápido. Não esperar 20 anos, 30 anos, por mais que muitos desses vinhos tenham esse potencial de guarda, pela concentração que a uva tem e a concentração que pode passar para os vinhos. Mas aqui, mesmo no Madhya, que é uma região muito tradicional, porque a gente está falando de França, país mais conservador para a produção de vinho no mundo, e uma região, uma apelação muito importante, prestigiada, que é a Madhya, também está mudando, também está se modernizando. Inclusive foi interessante, porque a gente foi, né, a gente estava com um grupo de pesquisadores, estudantes aí do mundo dos vinhos, tentando entender melhor o Madhya, e recém tinha saído um grupo do Uruguai, né, coisa de uma semana atrás, tinha um grupo de enólogos uruguaios que estavam fazendo um intercâmbio também lá em Madhya para entender o que eles estavam fazendo de diferente, as novidades, enfim. E logo que eles saíram, logo depois a gente chegou. E olhando esse terroir, já dá, né, para a gente começar a entender um pouquinho o que eles, como eles valorizam essa uva por aqui. Porque olha que lugar lindo. Né? Num lugar lindo desse é óbvio que não iam fazer vinhos ruins, né? Quem cuida do lugar desse jeito, óbvio que vai cuidar da produção de vinhos. Então dá até para ver nos vinhedos, dá para ver toda a região. Aqui tem, né? Vocês estão vendo aqui o famoso Chateau Montour, né? Tá aqui atrás, né? No fundinho. Tive lá, inclusive. Então, mas isso eu conto para vocês daqui a pouco. Então, o que é essa nova onda dos vinhos Tanás?
é um taná na linha vinho tinto, potente, intenso, mas menos intenso do que era antigamente. Já para ser consumido mais jovem, já para ter prazer com alguns anos, e também a uva sendo utilizada para fazer outros estilos de vinho. Ok, sempre foi feito, mas agora a gente tem encontrado um pouco mais, por exemplo, rosés de taná, que já existiam, mas hoje aparecendo um pouquinho mais. Claro que para fazer um rosé tem que tomar cuidado, porque é uma uva muito tânica, então tem que tomar muito cuidado na hora da prensagem, tem que deixar muito pouco tempo em contato com as cascas, porque senão não vai fazer um rosé nessa nova tendência global, que é um rosé mais leve, mais fresco, menos cor, muito mais clarinho. Taná tem muita cor, então rapidamente ela, além de transmitir cor, características da casca, como o tanino, que não se quer no vinho rosé, de modo geral. Mas hoje, fazendo vinhos tintos intensos, mas mais fáceis de ser consumido, e vinhos tintos de médio corpo também estão mais comuns. É óbvio, de acordo com o que o produtor produz na sua uva, a qualidade que ele dá, atenção e dedicação, é o que também vai ser impresso nos vinhos depois. Né? Então, de acordo com a atenção que dá para a uva, vai dar depois, ou possibilita depois ter maior qualidade no vinho. Então, uvas de maior qualidade, vinhos de maior qualidade. Então, depende muito do que o produtor quer fazer. Mas uma uva tinta, que é uma uva não muito fácil de ser cultivada, tem um ciclo de maturação intermediário para tardio. É uma uva que não é fácil de se produzir, nem de maturar, nem, então dificilmente um produtor vai cultivar essa uva e não vai tentar tirar o melhor que ela entrega. Então, fazer um vinho rosé de taná não é tão interessante, uma vez que a uva vai deixar boa parte das suas características fora do vinho. Então, quero fazer um vinho rosé, pega uma uva que seja mais fácil de amadurecer, de vinificar, do que a taná. Então, quer fazer vinhos leves, escolhe outra uva. Não vai sofrer para amadurecer a taná, para aproveitar tudo que a uva tem. Então, essa nova onda é uma onda de vinhos menos extraídos, vou chamar assim, mas ainda assim vinhos potentes, tintos intensos. E a gente olhando aqui, já dá para ver aqui um cacho de taná, que a taná, de modo geral, ela é uma uva que tem o cacho um pouco maior, mas percebam que os baguinhos da uva são menores. Percebam que eles são pequenininhos e percebam o quanto eles são escuros. O quanto eles são pequenos, escuros, a casca é grossa, então já dá para a gente pensar que a relação de líquido versus casca vai ter uma quantidade bem grande de casca e um pouco menos de líquido. Então já dá para a gente pensar o porquê que os vinhos de taná são tão intensos. Muita casca. E essa casca passando características e bem interessantes. Porque não é só a casca grossa, não é só muita cor, não é só muito tanino, porque também na casca a gente tem aromas e sabores. Então, olha só, quando amadurece bem e tem uma boa uva, taná pode fazer um vinho com muita cor, muito tanino e muito sabor. Tá aí um dos segredos da taná. A casca tem bastante aroma e bastante sabor. Basta que tenha uma boa uva bem amadurecida. Mas a taná é uma uva muito antiga. Tanto que as primeiras citações da taná, a gente vai ter aqui por 1783, né, 1784, são as primeiras citações, aonde a gente vai ter uma uva com muita cor, né, e essa citação vai ser nos Altos Pirineus, né, ou seja, são nos Pirineus aqui que a gente vai ter a citação,
ou seja, onde ela nasce, mas provavelmente ela já é mais antiga do que isso, então 1783 vão ser as primeiras citações, mas provavelmente ela é muito antiga, mais antiga que isso, e vai ter uma citação, né, a citação ao termo Taná, mas Taná com apenas um N, nesse modelo aqui, ó, Taná. Lembrando que lá no Madhya chamam ela de Tanat, né? Tanat. E com apenas um N. E depois, que vai ter, né, um pouco mais tarde, alguns anos depois, que vai ter a citação Taná com dois N's. Lembrando que antigamente, então estamos falando aí de século XVII, século XVIII, né? Então, essas citações, século XIX, começo do século XIX, essas citações são todas escritas em livros à caneta, e muitas das citações são transmitidas verbalmente. Então alguém vai lá, verbaliza, e outro vai escrever aquela história que foi verbalizada. Então é normal que os nomes vão mudando. E muito provavelmente o nome Taná vem exatamente de um termo que é ali da região dos Pirineus, de um dialeto local, que é o dialeto Bearn, que é um dialeto que ele pega bem na fronteira ali, é uma área, inclusive tem uma apelação francesa aí nessa área, né? Pega bem nos Pirineus ali, na subida dos Pirineus. E nesse dialeto, o termo Taná significa muito colorido, muita cor. Então, provavelmente o nome Taná já nasceu, ou seja, foi dado para essa uva porque ela tinha a casca grossa e transmitia muita cor para os vinhos. E aí nasce o termo Taná. Tem uma outra teoria também que é associada a esse dialeto, a esse termo, mas que isso remeteria não só a um vinho colorido, mas também um vinho de muitas características. Então, não só cor, né? Um vinho potente desde sempre, né? Um vinho tânico desde sempre. Então, poderia ter uma citação a isso, essa intensidade do tanino, da cor, do vinho como um todo. Então, mas é legal, porque a gente já sabe que o nome vem daí. Já sabemos que ela nasce ali na região dos Pirineus, né? Eu já vou mostrar o mapa da Europa para ficar mais fácil a gente entender. E ou nasceu do lado do País Basco, que ainda pertence à Espanha, ou já do lado francês, mas enfim, foi aí na região que ela né, foi ter a sua origem, foi ter o seu nome, foi ter sua grande referência. Porque só em 1800, né, que ela começa a ganhar uma notoriedade maior. Ela já tem citações anteriores, mas a partir de 1800 ela começa a ganhar uma distinção importante. E essa distinção importante chegam até os dias atuais. E aqui, para a gente ver um pouquinho o que está acontecendo com a Taná agora, em tempos mais contemporâneos, que a gente vê, e essa aqui é uma pesquisa muito interessante do Dr. Kim Anderson, que ele é um PhD lá da Universidade de Adelaide, e que tabula dados de vinhos, vinhedos, terroirs no mundo. E aqui ele cita as 30 variedades mais citadas pelos países, ou seja, que os países mais dão destaque, fazendo uma avaliação de 3 momentos históricos. Então, anos 2000, 2010 e 2016. Então, a barrinha azul claro, anos 2000, barrinha vermelha, 2010, a barrinha azul escura, 2016. E percebam aqui, ó. Aqui tá a Taná. A Taná tá na 30ª posição. Pô, mas vamos lá, né, gente? 30ª posição de todas as uvas no mundo é bem interessante. Entre as mais plantadas em mais países. Essa é a citação, ou seja, que os países mais declaram que tenha. Percebam o seguinte, mais do que ela está entre as 30, percebam a comparação anos 2000, 2010 e 2016. Percebam que ela está crescendo em áreas de vinhedo. Se comparar 2000 com 2016, ela praticamente dobra
a sua área, o seu percentual. Então, olha que interessante. Então, uma uva que segue crescendo em área de vinhedo, em preferência dos países. E isso é verdade, porque se a gente comparar hoje, a gente já tem a Taná em vários países, mas com produções muito interessantes, até em lugares que a gente tem menos contato, assim. Como, por exemplo, no norte da Argentina, a gente tem produção de Taná de altíssima qualidade, e alguns também de muito características, muita qualidade, muito estrutura, muito tudo, muito. Então, bem interessante, e é uma uva que não tá para brincadeira, e tá fazendo coisas cada vez mais interessantes. E aqui, né, já avançando um pouquinho mais da Taná, inclusive com alguns dos seus sinônimos, né? Como ela também é conhecida, Taná é o seu nome oficial, né? Mas ela também tem outros termos a qual é associada, alguns sinônimos. E já citando aqui dois grandes produtores de Taná, de altíssima qualidade, dois dos melhores do mundo, seja um francês, Chateau Montou, da Le Brumont, e Garzon aqui, né? Clássico uruguaio, que é hoje uma das vinícolas que melhor produz Taná no mundo inteiro. Né? Garzon tem feito aí um trabalho realmente espetacular, e é uma vinícola incrível, uma vinícola também que vale a pena conhecer, visitar, tá aqui pertinho da gente, tá no Uruguai, e olha, vou falar que é uma das grandes vinícolas hoje no mundo, não só em tamanho, mas também em tecnologia, é uma vinícola realmente muito diferenciada, tá? Muito mesmo. Pois bem, alguns sinônimos da uva Taná no mundo. Então, alguns que são mais utilizados. Primeiro, o termo Taná e Tanat, elas grafadas com 2 N's e com um N, bem comum. Termos como o próprio Madhran. Madhran é bem utilizado, né? Mutru também é outro termo utilizado. Então, tem alguns sinônimos aí no mundo que usam para o termo, né, para dar essa citação mais local, né? Então é a mesma uva, mas localmente às vezes tem um termo um pouquinho diferente. Pois bem, ela nasceu nos Pirineus. Inclusive a Jancis Robson cita no Wine Grapes que muito provavelmente, ela tenha nascido, foi nos Pirineus, mas para o lado do País Basco, não para o lado espanhol, muito provavelmente. Mas é em Madhran que ela vai achar o seu berço, que ela vai achar a sua referência. Inclusive, o seu grande destaque vai vir por causa desse produtor aqui, que é o Alain Brumont. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, que ele é o principal produtor do Madhran. Ele tem 2 chateaus aqui incríveis, né? O Chateau Montou, para mim, é o mais incrível deles, mas o Chateau Beaucassel também, que é, né? Chateau Beaucassel é a vinícola mais antiga, né? A vinícola familiar. O Chateau Montou, ele comprou, né? Quando ele ainda não estava na gestão, né? Ele era só o herdeiro e não estava operando ainda a vinícola era familiar, ele queria fazer o vinho do estilo dele, ele vai comprar o Chateau Montou e depois ele vai herdar, né, o Chateau Beaucassel, que é Chateau Beaucassel é um vinho simplesmente incrível também. São 2 perfis um pouquinho diferentes, mas são incríveis. Já mostro também para vocês. Bom, a Taná vai ganhar sua grande referência no Madhran, mas praticamente ali. Por mais que ela esteja presente em outras apelações ali em volta, é ali que ela ganha grande notoriedade. Até que, provavelmente ali por volta de 1800 e alguma coisa, ela vai migrar também para as Américas. E é nas Américas que ela vai ganhar uma nova linguagem, vai ganhar um novo perfil de vinho e vai ganhar uma nova notoriedade no mundo. Principalmente hoje no Uruguai. Mas não é só no Uruguai, tem nos Estados Unidos, tem no Chile, tem na Argentina, tem no Brasil, tem na Austrália. Em vários lugares do mundo a gente tem a Taná.
Mas vamos dar uma olhadinha no perfil vitícola, ou seja, características da taná na videira, né? A relação videira-terroir, videira-cacho de uva. É um amadurecimento intermediário para tardio, tá? Então ela não amadurece cedo. É uma videira muito vigorosa. Muito vigor vegetativo, precisa manutenção. Então precisa ter poda, precisa tirar folha, precisa de uma manutenção mais regular. Manutenção regular, o que acontece? Exige mão de obra. Mão de obra tem custo. Então, produzir taná não é fácil e não é barato. Os cachos são grandes, mas as baguinhas são pequenas. E essa que dá já alguma conotação das características da uva. Então, tem menos líquido, ou seja, os baguinhos são menores, então tem menos água ali dentro, mas tem muita casca. Por isso que o vinho fica com tanta característica da casca, porque tem muita casca e menos líquido. Então ela também não é uma uva tão fácil de se fazer volume. E não é barato. Não é uma videira barata de se manter, de fazer manutenção. Então, normalmente, quando vai produzir taná, vai produzir, né, vai ter essas uvas focando uma qualidade um pouquinho maior. Não significa que todo vinho de taná seja bom, não é isso. Mas se não foca muito em qualidade, planta outra uva que é mais fácil, que é mais barato. Por que ela tem muita aceitação no mundo, tanto de produtores quanto de consumidores? Porque um perfil característico dela é que ela é uma uva que ela é muito rica em taninos, polifenóis, e os polifenóis hoje são uma decisão de escolha em vinho bem interessante, né? Os produtores gostam de falar, o consumidor gosta de estar consumindo vinho com antioxidantes naturais mais presentes no vinho e tudo mais, por mais que os efeitos sejam ainda muito a se estudar e a se comprovar, né? Mas está consumindo um antioxidante natural é bom, né? Então, os antioxidantes naturais, muitos deles das uvas são os polifenóis. Os polifenóis, principalmente, tanino e cor. Tanino é o principal deles. Então, uvas com mais tanino tem mais antioxidante, teoricamente faz melhor para a saúde. Tudo em teorias, né? Então, tem várias outras questões nesse meio do caminho, mas... Então, e é uma uva que também consegue concentrar bastante açúcar. Então, ela faz vinhos mais pesados, mais intensos. Não só de tanino, mas também de volume de boca. E outra coisa, ela vai dar origem a outras variedades, como a própria Arina Arnoa, que é uma variedade hoje bem requisitada no mundo, ela tem ganhado um pouco mais de espaço, e ela é uma variedade um pouquinho mais resistente. A Arnoa é uma variedade que vale a gente acompanhar, viu? Porque é uma variedade aí que cada vez mais está ganhando atenção no mundo. Então, vale a gente ficar acompanhando o que vai acontecer com a Arina Arnoa. Portugal produz bem, a França está produzindo bem, então, a se acompanhar. Então, esse é um pouquinho do perfil vitícola. Mas outra referência importante para nós é o perfil sensorial. Ou, podemos dizer, as características médias das sensações em boca que os vinhos de taná geram. De modo geral, aqui é uma média. Primeiro, vinhos com muito tanino e vinhos com muita cor. Depois, vinhos com uma intensidade de aromas e sabores médio e subindo. Muitos dos sabores estão nas cascas. Então, ponto importante. Outro ponto importante aqui: álcool e corpo. Lembra que a gente falou que ela retém, né? Ela desenvolve bem açúcar? Então, como a gente tem
uma uva tardia que desenvolve bem açúcar, a tendência é esse álcool, esse corpo serem de médios subindo, de médios para médio mais, subindo para muito. Então, por exemplo, o vinho que eu vou degustar com vocês, ele é um vinho que tem uma maturação de uva um pouquinho maior, mas o álcool dele fica na faixa dos seus 14%. Esse aqui está com 14%. Interessante. 14%, ou seja, não é um vinho... Estamos falando do Uruguai. A gente vai chegar no Uruguai para falar como que se comporta um pouquinho a Taná no Uruguai. E até a gente faz uma comparação, né? Falar do Madhã com o Uruguai. E o que a gente já percebe aqui? Que ela é uma uva que não só tem a casca grossa, mas também tende a fazer vinhos com um bom volume de boca. Uma boa intensidade. E outro ponto forte dela, e aqui eu considero isso bem significativo, é a acidez. Porque a acidez normalmente é uma acidez média para média mais. Lá na França, chega inclusive a ser muita acidez. No Uruguai, normalmente médio, médio mais. Isso aqui é fundamental, porque se não tivesse essa acidez, os vinhos seriam muito cansativos. Seriam intensos demais. E sobraria tanino, então poderia sobrar um pouco de peso, de álcool, né, de corpo. E essa acidez maior ajuda a dar uma equilibrada. E mesmo assim, gera vinhos muito potentes. Gera vinhos muito intensos. Gera vinhos, assim, realmente poderosos. Poderosos. E daqui a pouco a gente chega um pouquinho até na harmonização, porque esses vinhos são ótimos para harmonizar, principalmente com carnes, né, com proteínas, com comidas mais pesadas, intensas. Né? Então, daqui a pouco a gente dá uma conversada sobre isso aí. Mas olha essa potência aqui, né? São vinhos potentes. Aliás, eu servi esse vinho aqui em 2011, eu vou provar com vocês daqui a pouco. Eu até vou mostrar para vocês, olha a cor desse vinho. Olha aqui, deixa eu botar aqui, ó. Olha a intensidade de cor. Ele é 2011. E assim, 2011 tu não consegue enxergar através dele. É muito potente, é muito intenso em cor. E assim, é um vinho 2011. Então nós estamos falando de um vinho aí com 12 anos de vida. E muita cor. E que tem um potencial de guarda ainda bem interessante. Qual é uma questão importante da gente falar aqui com essa potência de vinho? É o seguinte. Não são vinhos, de modo geral, para se consumir tão jovens. Ah, mas tem o Taná lá, tomei o Taná lá da campanha gaúcha e tinha 2, 3 anos, estava bom. Sim, pode. Estou dizendo que não. Mas principalmente regiões um pouco mais frescas, o que acontece? Gera vinhos com tanino mais marcado e acidez mais presente. São vinhos normalmente de longa guarda. Então, tem muitos lugares no mundo que o que acontece? A Taná, ela precisa ou um processo de elaboração muito bem planejado para saber o que está fazendo, ou precisa um longo período de maturação em madeira, porque a madeira traz uma microoxigenação onde dá uma amaciada um pouquinho, ou precisa de longo tempo de evolução em garrafa, ou tudo isso junto, porque senão fica um vinho intenso demais. Então, muitas vezes, quando jovem, os tanás são intensos demais, são muito potentes, mas são ótimos para harmonização. E lá no Madhã, eles usam, para ver a potência de taná, né? Lá no Madhã, eles usam normalmente corte com Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc com a taná. Porque assim, ó, até pegar aqui o Cabernet Sauvignon. Por que o corte com a Cabernet Sauvignon? Porque a Cabernet Sauvignon, ela tem mais acidez ainda. Ela tem um perfil aromático, normalmente tanino e cor também alto, mas a Cabernet Sauvignon, que é um perfil médio de Cabernet Sauvignon, ela é menos intensa que a taná.
Então, no corte, quando entra a Cabernet Sauvignon, o que Cabernet Sauvignon traz? Cabernet Sauvignon traz acidez, Cabernet Sauvignon traz notas aromáticas, pegando aquelas frutas vermelhas maduras, frutas pretas, traz algumas notas herbáceas, né, bem interessantes ali, às vezes aquela nota de sálvia, aquela nota que remete um pouco de toquezinho de mentol, um toquezinho, né, daquelas ervas gostosas, secas, Cabernet Sauvignon bem característico, né, as metoxopirazinas, mas principalmente dá até uma maciada na Taná. Tá, Marcelo, mas Cabernet Sauvignon é intenso? Sim, os vinhos Cabernet Sauvignon são intensos, mas Taná é mais intenso. Então, quando entra Cabernet Sauvignon no corte, dá uma acalmada na Taná. E aí, isso, quem faz isso? Madhya. Madhya faz isso muito bem. Inclusive, eles pegam também, normalmente, e pela apelação de Madhya, eles fazem o corte da Taná com Cabernet Sauvignon e ou Cabernet Franc. Mas tem outros produtores, inclusive eles fazem dentro de uma IGP, aí não classificando como Madhya, eles botam Merlot. Tá? Merlot dá uma acalmada boa, assim, dá uma boa amaciada. Para quem não pode classificar como Madhya, daí eles classificam como uma IGP, normalmente é IGP Gascon, que é uma IGP local, muito bem aceita e vinhos até mais fáceis de serem consumidos. Ou seja, o que a gente está falando? Taná é uma uva potente. É uma uva potente. E faz vinhos muito potentes. Muito intensos. Pois bem, também falei do perfil aromático. Não só do perfil estrutural. Porque é outro destaque da Taná. Porque ela faz vinhos com uma boa intensidade de aromas. Casca grossa. Então vamos lá. Começando pelos aromas primários. Normalmente aqueles aromas de vinho mais jovem, aqueles aromas que vêm da uva, enfim. Então, normalmente essas notas de groselha madura, essas notas de ameixa madura, notas terrosas são bem características, às vezes uma nota até de erva, aquela erva de chão, notas de alcaçuz, nota de liquirízia, notas, às vezes, meio que um toquezinho de macerado de ervas, toquezinhos de algumas especiarias, então um toque que lembra um pouquinho de cardamomo, lembra às vezes alguma coisinha de aquele temperinho endro, dill, e depois os seus aromas secundários, que são bem característicos, esses aromas secundários, normalmente do processo de vinificação, as escolhas enológicas, como Taná é intenso, normalmente os vinhos de Taná, precisa passagem por madeira. Normalmente fica um longo período em madeira. Inclusive, vinho que eu vou provar com vocês ficou 36 meses em madeira. Para dar uma microoxigenada boa, para dar uma acalmada nos taninos. Uma acalmada de leve, né? Porque o tanino ainda fica intenso. Mas o secundário, normalmente, os aromas de tosta, remetendo a um cacau tostado, a um café tostado, alguma nota de aquelas especiarias tostadas, defumadas, isso é uma nota que lembra um pouco uma fumacinha, um defumadinho, né, mas principalmente uma madeirinha defumada. E esses aromas terciários, aromas de evolução, com o passar do tempo, aí começa a ficar um pouco mais a nota de uma fruta um pouco mais madura, aquele toquezinho, né, de fruta já indo para passa, começa a aparecer uma nota mais de erva bem seca, uma nota de um chá seco, bem característico. O vinho que eu estou provando com vocês, ele é 2011. É um vinho que no nariz, ele já apresenta bem essas características, né? Bem essas características do... Ele ainda tem o primário, por incrível que pareça, mas ele é muito mais terciário. Mas assim, ele tem o primário e ele tem o secundário. Ele aparece a nota ainda da fruta, aparece a nota dessa erva, mas aparece bem essa nota já de um tostado, de uma madeira um pouquinho mais evoluída. E um aroma muito, muito gostoso. Então, aromaticamente aqui falando, é um vinho visualmente, né? Bastante límpido. Ele tem, deixa eu pegar aqui. Ele é límpido, ele já não é tão brilhoso,
mas tem uma intensidade muita de cor. Ele é um vinho tinto, rubi, uma bordinha granada aparecendo, mas rubi com reflexos granadas, muito intenso. No nariz, intensidade média mais para muita. Ele é um vinho correto e um vinho extremamente amplo em características. Então, tem um toquezinho do couro aparecendo, a nota da erva seca, lembra um pouquinho de chá de ervas. Lembra um toquezinho dessa fruta. E assim, é uma ameixa madura, mas ainda vermelha madura. Uma ameixa suculenta, que dá vontade de comer. Assim, muito ampla. E agitando um pouquinho a taça, fica ainda mais. Né? Aí fica essa nota secundária, aparece um pouco mais, um toquezinho da baunilha, aquele tostado. Ele é um vinho complexo. Ele é um vinho complexo em características. Chama atenção. Em boca. Interessante. Ele é seco, tanino muito, mas já bastante fino. Álcool dele, médio, mais, muito integrado. Corpo médio. Ele é um vinho muito encorpado. Corpo médio, acidez média mais para muito. A gente saliva bastante. Esse grande equilíbrio tanino, acidez e sabor é espetacular. A persistência de sabor desse vinho é muito longa. Fica com muito tempo o sabor do vinho. O nível de qualidade do vinho é um vinho excelente. É um vinho excelente. É todo o desenho de vinho aqui. Bom, aqui super bem evoluído, uma qualidade muito alta, né? O vinho que eu tô provando com vocês é um vinho do Uruguai, chama Il Nero, 2011, né? Chamam de Gran Reserva. E é um vinho que é da antiga Bodega Stagnari, é um produtor que eu adoro, muito, muito bom. É muito amplo em sabor, em características. E realmente isso é um vinho que ele é feito pouquíssimas garrafas, em torno de 2 a 3 mil garrafas. Eles fazem, e é o vinho do patriarca, é uma pegada bem limitada. No Brasil até chega, mas chega bem caro, né? Se eu comprei lá no Uruguai, mas no Brasil chega, mas chega bem caro. Então lá tu consegue comprar por um preço bem, bem interessante. E, enfim, eu já comprei esse vinho faz um tempo, não me recordo bem, eu acho que lá no Uruguai eu paguei na faixa, foi antes da pandemia, acho que algo em torno de uns R$300, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Né, hoje eu sei que ele tá mais caro, depois da pandemia, e aqui no Brasil ele é bem caro, bem caro. No Brasil passa de R$1.000 a garrafa. Né? Então, né, com visita ao Uruguai dá para comprar um vinho que eu vou tomando aos pouquinhos, né, testo com uma harmonização, que é um vinho que eu gosto muito, eu acho que é um dos melhores vinhos de Taná do mundo, junto com o Chateau Montus, com certeza. Para mim, esse é o melhor vinho do Uruguai, de Taná. Chateau Montus é o melhor vinho de Taná do mundo, né, e realmente é impressionante. E a qualidade, né, é espetacular. E esse perfil de vinho é clássica harmonização de Taná com um bom assado. Bom assado faz toda a diferença. Por quê? Porque, e assim, dica, precisa ser um assado, olha só, cuidado. Precisa ser um assado muito suculento, pouco sal, de preferência com uma gordura bem dissolvida, uma carne que não pode ser muito passada, porque como o tanino do vinho, né, e é um vinho muito tânico, e o tanino pode gerar amargor. Se carameliza muita carne, a carne pode gerar amargor. Então, quando encontra um pouquinho do amargor da carne com um pouquinho do amargor do vinho, que separados a gente não percebe, quando eles se juntam, pode dar um amargor não muito agradável. Tem que cuidar um pouquinho para não passar a carne. Tem que dar aquela carninha mal passada, suculenta, de preferência uma carne com bastante sabor. Então pega aí um entrecô, pega aí um tibon, pega carnes saborosas e com uma boa textura, né? Uma picanha, dá para testar. Então, dá para testar.
Mas vai ficar bom, né? E alguns gostam até de pegar um cordeiro. Eu gosto muito com entrecô. Entrecô é a carne para um bom taná e um bom entrecô. É uma das harmonizações mais incríveis que existe. É simplesmente espetacular. Tá? Realmente, e vale muito a pena. Como o taná é bastante aromático também, principalmente essas notas frutadas, também pode botar um carboidrato aí que fica bem. Tá? Então, uma farinha, né? Ou seja, uma farofa, um arroz, dá para botar junto que também fica bem legal. Tá? Fica bem bacana. Certo, mas agora vamos dar uma olhada aonde a gente tem taná no mundo e qual o seu perfil. Ou seja, qual a sua característica em cada local. E existem 2 locais que são as grandes referências de taná no mundo. Primeiro, lá na França, no Madhya, e no Uruguai, aqui na América do Sul. Mas não somente. A gente tem taná no Brasil, a gente tem taná na Argentina, a gente tem taná no Chile, a gente tem taná na Bolívia, a gente tem taná... Tem taná na Bolívia. Tem até bons vinhos, tá? Tem taná na Bolívia, tem taná nos Estados Unidos, tem taná na Austrália, tem taná na África do Sul, tem taná em vários lugares. Na Itália tem taná, bom, vários lugares. Mas qual é a grande referência? França e depois Uruguai. Por quê? Olhando a França, e aqui eu falei para vocês, né, que é aonde surge a taná. Ela surge aqui, ó. Bem aqui, deixa eu até marcar aqui para vocês, ó. Bem aqui, ó. Aqui são os Pirineus, as montanhas do Pirineu, exatamente na fronteira entre a França e a Espanha. O País Basco, ele tá aqui. O País Basco tá aqui. Onde tá o País Basco? O País Basco é aqui, ó. Bem, só que pro lado espanhol. Do ladinho da França. Aliás, é no País Basco que surge também a Cabernet Franc. Depois ela vai para Bordeaux e vai dar origem a várias uvas da família das Carmenetes lá. Mas ela surge no País Basco também. A taná, a maior hipótese que se tem é que também tenha nascido no País Basco. Mas é daqui. Porque aonde está o Madhya? O Madhya está aqui, ó. O Madhya está aqui. Né? Literalmente no sopé dos Pirineus. E ela nasce aqui. Então a gente tem taná também do lado espanhol. Óbvio, né? Que ela nasceu aqui. Mas é no Madhya que a gente tem a grande referência. A grande citação. Né? E olha aqui, essa foto que eu fiz lá no Chateau Montour. Olha que lindo esses vinhedos, olha que linda essa paisagem, né? E aqui a gente já pode ver esse relevo, ó, a gente já está aqui literalmente começando a subir os Pirineus. Né? Começando a ter a altitude dos Pirineus aqui. Bom, eles falam, né? Eles têm um ditado lá que define o vinho de taná deles lá, do Madhya. Que é, olha, nós estamos nos Pirineus, que é um terreno muito irregular, terreno muito difícil e um terreno que gera para as pessoas cruzarem, as pessoas precisam estar fortes, precisam ser fortes. Para lidar aqui, morar aqui, precisa ser forte. Então, o nosso vinho tem que ser forte. Então, eles brincam, né? Então, o nosso taná, ele é o reflexo do nosso terroir. Claro, estão fazendo essa brincadeira pelo contexto, né? O que representa toda a questão do Madhya e tudo mais, os Pirineus. Mas é um lugar realmente muito bonito. E realmente, os tanás aqui são muito, muito intensos. Onde que são os Pirineus? Os Pirineus estão aqui, ó. Então, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Ó. Os Pirineus estão aqui. Aqui é os Pirineus, ó. Bem na fronteira, França, Espanha. E aonde está o Madhya? O Madhya está aqui, ó. Aqui é o Madhya. Literalmente. Então, a gente tem a taná em outras áreas aqui. Né? A gente, se a gente pegar essa área aqui, ó, em volta do Madhya, a gente tem a taná bem presente em diferentes áreas.
mas é no Madhã que vai ter a grande citação dela, com a apelação, né, que se chama Madhã, que também é o nome de um vila aqui, né, de um vilarejo, de uma comuna, né? E é a grande referência, apesar de que também tem uma GP aqui, que é a GP Gascon, que ela é bem utilizada quando os vinhos não são do Madhã, ou quando até mesmo do Madhã que não seguem as regras do Madhã. Então, por exemplo, botar Merlot. Merlot não está na regra do Madhã. Então, quer fazer um vinho mais macio, bota Merlot no Taná e bota como IGP. IGP Gascon. E funciona muito bem. A Le Brumont faz isso e faz muito bem, né? Mas, claro, faz os grandes Madhãs também. Aqui eu coloquei, né, os dois grandes ícones do Madhã, são hoje do mesmo proprietário, né, que é o Alain Brumont. São dois chateaus separados, diferentes. Eu agora tive a oportunidade de visitar os dois nessa viagem e realmente são incríveis, né? E quem for visitar lá, o Madhã é mais interiorano, né? Então tem que se organizar bem para ir visitar, tem que ter toda uma organização para poder visitar, tá? Mas o que eu recomendo para vocês? O Chateau Bocassé, ele, por marcação, consegue se visitar. Então, o que eu recomendo para vocês? Tentem marcar lá. O Chateau Montou, ele é fechado, dá para se tentar. Eu sei que, às vezes, eles conseguem fazer alguma coisa e desloca alguém lá para abrir, enfim. Mas ele é fechado, né? É a vinícola deles, né? São dois chateaus separados. O Chateau Bocassés tem restaurante, tem uma estrutura bem legal, uma estrutura maior. E o Chateau Montou é incrível, né? Realmente são dois vinhos incríveis. Então, pela regra de Madhã, vinho mínimo 60% Taná. O que está acontecendo aqui, né? Eles estão cada vez mais, falei para vocês, fazendo os vinhos um pouco menos pesados, né? Fazendo os vinhos um pouco menos para conseguir se tomar um pouco mais jovens, muito utilizando microoxigenação, né? Então, é muito utilizado e cada vez mais, vai fazer um vinho um pouco mais palatável mais cedo, e muito corte. Então, quer fazer o vinho para tomar mais cedo, dentro da regra de Madhã, é permitido, então, colocar até 40% de outras variedades, entre elas Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Né? Eles têm uma variedade que se chama de Bourri, mas não é o que mais dá destaque. Né? Tem essa questão de, Bourri é Cabernet Franc, não é? Tem uma discussão nesse sentido, né? Mas, assim, o que a gente mais tem visto desses grandes produtores do Madhã? 100% Taná. Faz outro vinho que não é 100%, até faz, mas dos grandes vinhos, 100% Taná. Tem uma outra uva aqui, que eles chamam, né, de Frère Cervedoux, né? Mas é uma uva que é local, é autóctone, que está cada vez menos sendo utilizada. Então, acaba não tendo tanto protagonismo. E assim, como eu falei, cada vez eles dão mais protagonismo para Taná e muitos vinhos são 100% Taná. Quer dar uma maciada, normalmente usam o corte. Mas por que eles conseguem dar uma maciada mesmo 100% Taná? Microoxigenação, depois estágio em madeira, né, processo de evolução. E assim, qual foi o grande diferencial do Alain Brumont? O Alain Brumont, então, é dono desses dois chateaus aqui, né, tanto o Chateau Montou quanto o Chateau Bocassé. Qual foi o grande destaque do Alain Brumont? Inclusive, eu lembro de uma matéria, tempo atrás, eu acho que foi não lembro se foi eu acho que foi da Wine Spectator, ou da Wine, não me lembro qual revista, eu lembro de uma matéria dizendo: Alain Brumont faz o Chateau Petrus do Madhã. Ou seja, a grande referência do vinho Madhã, realmente. Qual é o grande diferencial do Alain Brumont? Ele quer botar os vinhos para o mercado mais prontos.
a ideia dele sempre foi essa, não botar os vinhos tão jovens para o mercado. Então, ok, ainda jovens, mas já um pouco mais evoluídos. Então, ele normalmente bota os vinhos para o mercado. Agora, ele está começando a colocar a safra 2017 do Chateau Montou, né, que é uma safra, pô, a gente já está falando aí de 6 anos. É pouco tempo para Madras, sim, mas já tem uma evolução interessante e vinhos sendo feitos para serem um pouco menos pesados, né? Então, mas ainda assim intenso. Então, esse foi o grande destaque do Le Brumont. E assim, ele é incrível, é muito legal, assim. Ele tá lá, ele trabalha lá, ele tá no trator, tá lá no dia a dia. Agora, o enteado dele que tá assumindo a vinícola, está montando uma nova equipe enológica, né? Porque o Le Brumont já tá velhinho. Mas tá lá, continua trabalhando, continua envolvido, e realmente é um lugar muito bonito, uma estrutura realmente incrível, esse investimento muito legal. E lembrando, né, são 2 chateaus aqui, né, Chateau Montou, Chateau Bocassé. Tem uma questão para a gente não esquecer de França, tá? Fora de Bordeaux, esquece Bordeaux é outra coisa. Fora de Bordeaux, para ter o nome de Chateau no vinho, Chateau alguma coisa, né? Tem que ter um chateau, tem que ter um castelinho lá na propriedade, tem que ser um castelinho, tem que ter um castelinho. E aqui os dois têm, tanto Chateau Montou quanto Chateau Bocassé, são duas propriedades que tem cada um seu castelinho. Então por isso que eles usam o nome, né? Lembrando, isso é uma questão, ó, tá aqui, ó. Até botei a fotinha aqui do Chateau Montou, ó. Olha que lugar lindo. Aqui ele é bem maior, tá? Aqui é a parte de trás, né, pra gente visualizar. Aqui é a vinícola, né? Aqui é a vinícola nova, que tem não muitos anos, e aqui o Chateau, né, Chateau Montou. Lá atrás os vinhedos, as colinas, para cá também tem vinhedo. Então é um lugar realmente incrível. E aqui que eu falei para vocês, aqui é tudo fechado, né, nem adianta ir lá direto, tem que, né, tentar marcar com eles para visitar, eles só fazem visitas técnicas, enfim. Então é um castelinho, ó, tem torre. Tem torre é castelinho, né? Então, tem torre. Outro lugar bem interessante para Taná, e fazendo tanás cada vez mais interessantes, é a Argentina, mas principalmente no norte da Argentina. O que acontece aqui? Vamos pegar Salta, que é a principal província aqui do norte, no sentido de vinho. Aqui, a gente tem os vinhedos em maior altitude no mundo, passando de 3.000 metros. E a uva, em altitudes muito altas, ela precisa ter a casca muito grossa, porque senão a radiação queima ela. Está muito alto, mais de 3.000 metros de altitude, então a radiação ela é muito intensa. Então a casca precisa ser grossa. A Taná é uma uva de casca grossa. Então os vinhos aqui em Salta, por exemplo, tem um ciclo de maturação bem estendido, tem bastante altitude. A gente sabe que as noites são mais frias, os dias são quentes, são bastante ensolarados, estende o ciclo de maturação, e não à toa, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui são os vinhedos do norte, tá? A Taná, ela é aqui a 4ª uva mais plantada aqui no norte da Argentina. Por que isso? 4ª uva das tintas, né? Por que isso? Porque ela é uma uva que se desenvolve muito bem aqui. E são tanás mais frescos, com caráter de frutas um pouco mais frescas, e essa nota de erva também fica um pouco mais fresca. Mas o tanino intenso, mas um pouco mais macio. São verdadeiras maravilhas. Dica, e assim, não são tão valorizados quanto os tanás do Uruguai. Então, dica de um bom taná, não tão caro, vai para o norte da Argentina. Tem produtores muito bons, vocês não vão ter dificuldade de achar vários produtores interessantes, o Porvenir, vários produtores interessantes aqui em Salta, fazendo tanás bem legais mesmo. Tá? Fica a dica. Então, vinhedos de alta altitude, né, tem essa maturação um pouco mais estendida, menos chuva, taná não gosta de muita umidade, e longo ciclo de maturação, ou seja, mais tanino, mais acidez,
Os taninos um pouquinho mais marcado, mas ainda assim macio, e mais aromas. É outro destaque aqui. E a fruta fica um pouco menos, aquela fruta tão sobremadura, enfim, aquela madura, uma fruta um pouco mais fresca. Olha, é realmente destacado. Por falar em fruta fresca, deixa eu tomar mais um gole assim, ver como é que ele tá. Ele tá com um perfil, olha, bem interessante. Olha que vinho incrível. Olha, que vinho. Tô lembrando aqui para vocês, ó, tô provando com vocês aqui o Will Nero. 2011, Gran Reserva. E, nossa, realmente um vinho diferenciado. Vinho realmente incrível. Mas se a gente está falando de Taná, a gente tem que falar do Uruguai, né? Nossos vizinhos aqui que são grandes especialistas. E olha que coisa mais linda essa paisagem aqui. Olha isso. A gente está vendo aqui Bodegas Garzón. Olha que lugar. Não, realmente, e assim, o que eles estão fazendo no Uruguai é impressionante. Olha esses vinhedos. O que acontece aqui? Aqui a gente tem um país um pouco mais quente, ele tem uma influência, que ele é uma influência marítima, mas as chuvas elas se concentram um pouco mais para o inverno, os verões eles são um pouquinho mais secos, principalmente mais para o final da vindima, que isso é fundamental para uma maturação maior, e Taná precisa dessa maturação maior. Tem vinhos, né, são vinhos com um bom equilíbrio, e a Taná, e aí um ponto importante, tá? Porque aqui no Uruguai, o clone que eles têm maior preferência é um clone com a casca um pouco menos grossa que o clone que é utilizado lá no Madhram. Então os vinhos já ficam um pouco menos tânicos. Já fica a dica porque também aqui os vinhos são um pouco menos tânicos que os vinhos lá do Madhram. E estão um pouco menos tânicos, são um pouco menos ácidos também. A acidez é um pouco menor. Então são vinhos mais equilibrados, para uma intensidade um pouquinho menor e uma maciez um pouquinho maior. Mas aqui é a grande uva do Uruguai, sem sombra nenhuma de dúvida. É a grande referência, é a grande uva, é o maior volume, é o maior destaque, né? É disparado aí a grande uva Uruguai. Por quê? Bom, a gente viu que ela se desenvolveu muito bem aqui. E mais do que isso, muitos produtores aqui do Uruguai, eles são produtores, são fazendeiros, né? Tem lá suas fazendas e foram plantando uvas para fazer vinhos e vinhos para harmonizar com a sua gastronomia. Muitos desses fazendeiros são pecuaristas, produzem gado, gado de corte. Taná foi uma uva que foi se adaptando muito bem, então não foi planejado, foi meio que orgânico, mas amadurecendo muito bem, fazendo vinhos muito interessantes. Então ela começou a ganhar um protagonismo, e aqui no Uruguai também, como lá no Madhram, só que aqui, como não tem a regra do Madhram, o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Como não tem as regras do Madhram, o que acontece aqui? Eles fazem muito corte de Taná com outras uvas. A Merlot é uma delas. E a Merlot dá uma boa maciada na Taná. Então o Taná do Uruguai já é mais macio, e no Madhram ainda entrando em cortes outras uvas como a própria. A Merlot entra, a Cabernet Sauvignon entra, a Cabernet Franc, muito baseado com o que o Madhram faz. Só que aqui entrando um pouco mais a Merlot. A Merlot dá aquela amaciada boa na Taná. Então elas se complementam muito bem. Aliás, um corte muito interessante de uvas tintas é Taná com Merlot. É realmente incrível, assim. Né? O La Brumont faz um que custa, no Brasil, aqui quem importa La Brumont no Brasil é a Decanter, tá? A Decanter importador. E assim, tá, gente? Os preços não são muito caros. Quer tomar um grande vinho? Claro, precisa de evolução. Mas os vinhos Alain Brumont é um grande produtor, alta qualidade e não são muito caros. Fica a dica aí de um bom produto, de um bom vinho, que não é tão caro, francês de alta qualidade. Alain Brumont importa a Decanter para o Brasil, tá?
E eles têm os vinhos que eles classificam como IGP Gascon, porque é um corte de Taná com Merlot. Delicioso. Delicioso. Delicioso mesmo. Fica a dica. Bom, o Uruguai faz bastante isso. Então, a Taná, ela vem para o Uruguai muito provavelmente ali nos anos 1800, né? Ela ganha uma referência importante aqui no Uruguai, ela começa a ganhar um protagonismo muito grande de produtores desde essa época, fazer vinhos muito interessantes, e não demorou muito para ela virar, né, uma protagonista importante. Qual é a questão do Uruguai? Por que a Taná vai tão bem? Porque os invernos são frios, a videira descansa bem. Os verões são quentes. A Taná precisa de um verão um pouquinho mais quente, mas ela precisa principalmente de um verão um pouquinho... Ela não gosta muito de umidade. E no Uruguai chove bastante. O Uruguai tá ali, né? Do ladinho do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um oceano quente e que tem bastante umidade. Qual é a questão? É que essa umidade, de modo geral, no Uruguai, se concentra um pouco mais no inverno. Então, os verões, eles são um pouco mais secos, o que é ideal para maturar a Taná. E, principalmente, o meio para o final do verão, que é onde a Taná está terminando de amadurecer no Uruguai, é bem seco. É bem seco. Então, é uma dica interessante. E assim, solos, a gente sabe que é um solo muito variado, né, no Uruguai, mas a gente tem solos com uma presença de carbonato de cálcio, né, de calcário um pouquinho maior, e aonde tem carbonato de cálcio que encontra a Taná fica com mais acidez. Então, fica bastante mais fresco. Um Taná diferente da França. Melhor, pior? Bom, é diferente. Mas muito mais macio. Muito mais fácil de ser consumido. Muito mais fácil do que os vinhos franceses. Então, o Uruguai ganhou uma grande notoriedade. E vinícolas incríveis. A gente falou da Garzon, a vinícola Bolsa, né? Família Deicas, Bodega Stagnari, as duas, né? Tanto a Stagnari quanto a antiga Bodega Stagnari. Então, a Carral, muitos produtores fazendo coisas incríveis, Pisorno, fazendo coisas muito legais. Agora, claro, nós brasileiros, a gente consome bem vinho uruguaio, porque é nosso vizinho. O Uruguai é um país pequeno, ele produz pouco, vende internamente para o próprio Uruguai e vende para exportação volumes conforme ele consegue, porque é um país que produz pouco. E nós, brasileiros, temos a vantagem de estar perto, comprarmos bastante vinho uruguaio e ter um preço bem interessante, porque os vinhos uruguaios eles não são tão caros quanto os vinhos argentinos e os vinhos chilenos, principalmente os argentinos de alta gama. Nós temos vinhos bem interessantes no Uruguai com preços mais interessantes, claro. Vinícolas de maior qualidade, maior referência, como é o caso da Bolsa, como é o caso da Garzon, né? A Bolsa, quem chega no Brasil, quem importa é a Decanter, e a Garzon, quem importa é a World Wine. São vinícolas incríveis, mas caras, né? Tem seu preço, né? Cobra o preço para fazer, porque faz um vinho de alta qualidade, né? Enfim. Bom, a gente então, a produção do Uruguai, a maior parte fica concentrado mais para o sul do Uruguai, né? Aqui bem no Rio, pegando o Rio da Prata aqui, enfim, e principalmente nessa área aqui de Canelones, a gente tem Maldonado aqui onde tem a Garzon, uma produção interessante, mas aqui em volta de Canelones, pega um pedacinho de Colônia, pega aqui Montevidéu, aqui é a grande área de produção. E nós vamos ter no Rio Grande do Sul também, né? Campanha Gaúcha produzindo cada vez melhor. Aqui a gente tem na fronteira com o Uruguai uma produção interessante, a gente tem uma produção de Taná interessante na Serra Gaúcha. Então, não é só o Uruguai, não é só a Argentina, a gente tem Taná no Brasil, produções interessantes no Brasil. Claro que o Brasil não dá um destaque muito grande para essa uva, mas tem produtores que fazem bem em diferentes regiões, em diferentes áreas. Citei aqui alguns para vocês com preços diferentes e citações diferentes, tem vários outros.
A Lídio Carraro faz um taná bem interessante, né? A Lídio não usa madeira, então a Lídio tem todo um modelo de fazer vinho, né? Assim, de não usar madeira, então tem que ter uma uva com uma maturação um pouco maior, tem que deixar evoluir um pouco mais, microoxigenação, faz um processo bem interessante, faz um taná de uma qualidade bem interessante. O Aguatambu faz um taná também bem legal, Rastros do Pampa, é um vinho muito interessante, né, bem premiado. Casa Corba, né, fazendo aí vinhos, e agora Casa Corba, né, com uma estrutura melhor, então vai valer, inclusive, vale muito lá conhecer, visitar e provar os vinhos. E um destaque extra aqui, né, destaque adicional para Dom Laurindo, né, da família Brandelli, e né, Ademir Brandelli, que é, né, hoje o proprietário da Dom Laurindo, ele sempre gostou muito da taná. E deu um destaque importante, tanto que ali nos anos 90, começo dos anos 2000, eu lembro que o taná dele é um vinho muito bom até hoje. E na época era um vinho assim que era super referência, tanto que ele ganhou o apelido Ademir Brandelli de Senhor Taná, ou Doutor Taná, não me recordo agora, eu acho que era Senhor Taná, de tanto que ele produzia bem a taná, né, e ganhava referência, ganhava destaque, ganhava um protagonismo aí bem interessante. E nós temos vários outros produtores no Brasil que fazem tanás muito interessantes, e aqui vão alguns para a gente ter como referência, né, para a gente ter algumas citações aqui de Brasil, mas o Brasil faz bem a campanha, fazendo cada vez melhor, né, e uma uva que vale acompanhar, a campanha gaúcha aqui de modo geral, fazendo um taná mais macio do que o Uruguai ainda, mas produzindo bem. Gosto dos vinhos aqui que a gente tem na campanha, gosto das citações, apesar de a gente muitas vezes comparar a campanha gaúcha com o Uruguai, são áreas distintas, por mais que a gente tenha uma produção ali na área de Ribeira, que é na fronteira, mas boa parte da produção do Uruguai, a maior parte da produção do Uruguai está no sul do Uruguai, então não está próximo ali do Rio Grande do Sul, e até os perfis de vinho são bem diferentes, assim mesmo, de taná. Mas é legal a gente aprender, né? É legal a gente estudar, é legal a gente poder abrir a cabeça e enxergar um pouquinho diferente, a gente olhar o que está acontecendo, entender um pouco melhor por que os vinhos têm essas características, entender para onde está indo, qual o perfil. Pô, e a taná é uma uva incrível, né? Faz vinhos incríveis. Eu tô aqui degustando esse vinho e assim, olha, tô tomando ele, torcendo para que ele não acabe, porque realmente é um vinho que entrega muita qualidade. E assim, já com 12 anos, pode estar com uma nota, ele tá aberto, que desde o começo da aula, aberto. Tirei uma dose no Coravin, né? Aqui, ó. E tá fechadinho ainda. Tirei uma dose aqui, ó, para ver aqui, ó. Para ver que tá, ó, aqui, mais ou menos a dose tá aqui, ó. Tô tirando devagarinho, tomando devagarinho, porque, cara, esse vinho, né? Tomar ele precisa render, maravilhoso. É o Il Nero, 2011, da antiga bodega Stagnari, né? Ela fica em Canelones, né? Ali bem pertinho de Montevidéu, fica meia hora de carro de Montevidéu, bem próximo, dá para visitar e é bem legal. E esse vinho é espetacular, vale muito. Se for ao Uruguai, comprar lá. No Brasil é bem caro, como eu falei para vocês, mas lá no Uruguai não é tanto, tá? Vinho que realmente, olha, entrega muito. Então tô tomando ele aqui devagarinho, curtindo, aproveitando. E olha, vou dizer para vocês, tá aí uma uva que tem vinhos muito interessantes, não é uma uva tão protagonista, não é todo mundo que gosta dos vinhos, nem que entende os vinhos. Muitos compram uns tanás mais baratos e não é feliz, né? Não é um vinho tão interessante, mas são vinhos menos caros. São vinhos que os bons vinhos custam menos. Gente, comprar Lambrumont, poxa vida, fica a dica aí para vocês. Claro, Lambrumont é Madran, né?
precisa de uma evolução um pouquinho maior, enfim, mas olha, realmente eu fui lá, né, falei para vocês, visitando lá o lugar que eu comprei, consegui comprar uns vinhos mais antigos lá dele, falei, olha, tô louco para abrir, louco para provar, porque realmente ele é uma grande referência. E assim, Provataná, bons produtores, de acordo com o perfil, né, seja uruguaio, argentino, gaúcho, né, seja Madran, a gente tem aí vinhos incríveis com preços não tão caros. Então, fica a dica aí de vinhos, principalmente para harmonização, complexos, intensos, e olha, vinhos muito interessantes. Por isso que a gente gosta de aprender, né? Turma, adorei nossa aula de hoje. Nosso encontro foi um encontro bacana, foi um encontro que deu para a gente abrir a cabeça, né? Deu para a gente fazer uma comparação. Então, agradeço a presença de todos, quero deixar aquele beijo muito mais especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.